O Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo agradece as doações feitas e aproveita para pedir alguns itens de enorme uso diário, como fralda geriátrica tamanho M e G, água sanitária, sabão em pó e amaciante. Aproveite e faça uma visita, das 14h30 às 16 horas, todos os dias. Localizado na rua São Vicente de Paulo, número 50, Centro. O telefone para contato é o 4693-1224 ou 4693-5179. Apoio Cultural Mega FM. Se você procura qualidade e preço baixo, visite a loja Daisy Perfumaria, onde você encontra tudo para seus cabelos. Relaxamento, linha de tratamento e também fralda geriátricas e infantil com os melhores preços. Você encontra tudo isso e muito mais na rua Pedro de Toledo, número 243, Guararema Centro. Daisy Perfumaria, preço baixo todo dia. O armário da cozinha está vazio? O orçamento está apertado? Nós temos a solução. Monteiro Supermercados, a maior rede de supermercados da cidade. Entrega em domicílio, atendentes capacitados e, claro, preço baixo todo dia. Aproveite nossa terça da padaria, a quarta da feira e o fim de semana do churrasco. Acesse o nosso site monteirosupermercados.com ou acompanhe nossas promoções e ofertas pelo facebook.com/monteiro.guararema. Faça já o seu cartão Monteiro e tenha 45 dias para pagar, além de produtos do bazar em até 3 vezes sem juros. Endereços: Rua Capitão Alberto Aguiar Weissel, número 131, Centro. Avenida Doutor Ademar de Barros, número 441, Itapema. Rua Doutor Silva Pinto, número 206, Centro. Monteiro Supermercados, um jeito novo de comprar. Mega FM. Demais! De volta ao programa Ligou, Pediu, Tocou, e conforme tinha informados aí, estamos aqui com a presença do Ricardo, chefe gerente aí do Departamento de Trânsito de Guararema. E se você já vou começando assim, se você tiver alguma dúvida, fazer alguma pergunta, você ligue para 4693-1292 e faz a pergunta aí para o nosso amigo Ricardo. E estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Rádio Mega FM 879. Bom dia, Ricardo, obrigado aí pela presença, obrigado por ter vindo nos nossos estúdios aqui da Mega, esclarecer um pouco mais sobre o trânsito de Guararema, tem alguns debates, algumas perguntas para a gente fazer. Fique à vontade. Bom dia, é um prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes também, vamos tentar responder na medida do possível aí. Sobre mudanças em Guararema, eu vejo aqui que é ao lado dos estúdios aqui da Mega, acho que é Rua Florência, se não me engano, teve uma mudança. A rua que era mão dupla, agora só está uma via. Onde mais ocorreram as mudanças aqui na nossa cidade sobre essas vias? É assim, a gente tem notado a necessidade de algumas ruas da mudança de mãos. Os próprios moradores nos procuram, reclamam, mas está perigoso, tem que colocar uma lombada, tem que diminuir a velocidade. Então o pessoal pede muito, né, assim, o clamor é muito grande dos munícipes mesmo para resolver. E às vezes, com uma simples mudança de mão, no sentido único, você consegue aumentar a segurança. Eu sei que o transeunte fica um pouco bravo às vezes, mas eu vou ter que dar a volta no quarteirão. Mas você dá a volta no quarteirão e às vezes ajuda a salvar uma vida. Porque o sentido único das mãos, a criança ela habitua, o carro está vindo do lado só. O pedestre habitua, o carro está vindo do lado só. E mesmo o condutor do veículo também, ele sabe que está indo somente no sentido e fica mais fácil. Assim, quando tem dois carros, mão dupla, fica difícil. Às vezes tem um carro estacionado, você vai desviar, o cara tem que ter atenção no carro que está vindo, no carro está estacionado, a criança está correndo, o cachorro atravessando a rua. Então o trânsito é uma coisa muito dinâmica. E quando você coloca mão única, comprovadamente a gente consegue dar mais segurança nas vias. Por isso que algumas ruas do município a gente já fez essa mudança e estamos aí continuando estudando mais alguns casos também para o futuro, quem sabe a gente fazer outras mudanças. Então, pessoal aí do Facebook, pessoal de casa que está ouvindo aí pelo 87.9, é um projeto, gente, não é simplesmente mudar a via, mudar a rua, é um planejamento, né, para ver o que é melhor para vocês, para nós aí, cidadãos de Guararema. Outra pergunta também que já me fizeram através do WhatsApp é sobre o semáforo em Guararema. Muita gente pede o semáforo nesse cruzamento aqui próximo ao Rochinha, aqui após a ponte.
e falam, poxa, tem um horário de pico que precisava de um semáforo. Por favor, explica por que não pode ter um semáforo no momento na cidade. Então, assim, não é que não possa ter um semáforo. O semáforo tem suas dificuldades para ser instalados. Primeiro, não se coloca semáforo no cruzamento de 4 mãos, que entram 4 carros no sentido e saem 4 carros para o mesmo sentido. Se colocasse um semáforo de 4 tempos ali, com certeza pioraria muito o trânsito. Então, o semáforo ele é muito indicado para 2 mãos, né, 2 saídas, no máximo 3 tempos, dependendo da ocasião. O nosso trânsito aqui em Guararema ainda hoje tem os horários de pico, fora isso é muito tranquilo. Então, se fosse colocar um semáforo, teria que colocar semáforos inteligentes, assim, para poder pensar no horário de pico, ele funcionar, fora o horário de pico ele não funcionar, porque senão ele atrapalha o trânsito. Então, também tem essa dificuldade. Mas ali, principalmente aqui no caso aqui da Demar de Barros, no cruzamento perto do Rochinha aqui, frente ao posto de gasolina, a gente está fazendo estudo técnico ali para viabilizar as mudanças de mãos. De repente, você mudando as mãos, você consegue resolver. Vou dar um exemplo para você. A rotatória de Mogi das Cruzes, para quem conhece, em frente ao Habib's. Sim. Tinha rotatória, o trânsito travou, colocaram o semáforo, continuou travado. Então, assim, às vezes o semáforo não resolve, às vezes ele piora a situação. Então tem que se pensar antes. Que não deixa fluir, né, o trânsito. Isso, porque as pessoas falam, mas coloca o semáforo. Não é só colocar o semáforo, tem que ver o porquê colocar o sentido. Então tem que ter um engenheiro, vir ali estudar, fazer a contagem de veículos, ver se resolve ou não resolve. No nosso caso hoje, com a quantidade de carros que nós temos em Guararema, e ali com as 4 mãos entrando e saindo, não resolveria. Teria, de repente, uma mudança de mão é um negócio mais barato e não causaria transtorno para o transeunte, porque ele viraria na mão, dava a volta no quarteirão, voltaria de novo. No final de semana, né, os turistas, o movimento é bem maior ainda. Então a concentração de veículos aí seria um caos praticamente, né? Sim, ali é um gargalo hoje nosso que a gente tem para resolver, já estamos estudando mesmo as mudanças. É que toda mudança impacta muito no trânsito. Quando eu falo assim, faz no sentido uma mudança de via, mão única. Para mim, como especialista em trânsito, dou uma olhada e falo, puxa vida, dá para mudar, resolve o problema do trânsito. Mas para o morador que mora na ponta da rua, fala, mas agora eu tenho que dar a volta. Aí para o comerciante, mas fica mais difícil, porque a pessoa que vem comprar em mim vai ter que dar a volta, não vai comprar mais. Então, assim, às vezes as pessoas não estão preocupadas só com a segurança do trânsito, está preocupado com o ir e vir dele, está preocupado às vezes com a loja dele que está certa, ele tem que se preocupar com isso. Só que toda medida no trânsito tem um efeito dominó, você derruba um dominó, derruba vários. Mas para chegar num bem comum, às vezes é necessário isso também. Mas estamos estudando um caso ali sim, com certeza para frente deve ter novidades aí. Aí, novidades para vocês aí, então, sobre... E uma pergunta até pessoal. Sobre a parada legal, é que antes você ia direto com vou chamar de mocinhas, né? A mandar um forte abraço para todos aí, que sempre, quando eles podem, estão ouvindo a Mega FM. Você, quando já pagava diretamente a ela, né? Deixava pago a ela. E agora parece que você tem que procurar uma central, a não ser que seja já em, um exemplo, 1,50. Você já tem trocadinhos, você já entrega para ela, é isso? Então, assim, a gente pensou... Mudou esse tipo de coisa agora na Parada Legal, que antes era diretamente com ela, agora parece que tem na Praça do Coreto, não sei onde que está certamente o local. A gente tem tentado melhorar a situação. É um contrato que foi feito, tá no final dele já tem uma nova licitação em andamento. A prefeitura está preocupada, o prefeito tem me cobrado isso, uma preocupação de melhorar esse contrato, melhorar a participação das pessoas cobrando, para que fique mais fácil o transeunte pagar. Nós estamos preocupados porque, assim, em força do contrato, como a gente já falou lá atrás, nós somos obrigados a aumentar muito o valor da tarifa. Então, nessa nova licitação que vai ter, o valor da tarifa vai diminuir. Então, uma boa notícia para o povo já em primeira mão. Então, na nova contratação, se as empresas vierem participar, na modalidade que nós fizemos lá, no termo de referência, já consta no edital que o valor vai baixar. Então, assim, já é uma boa notícia que a pessoa vai pagar menos. Outra coisa, a gente tentou modernizar um pouco, seguindo outras cidades, é que hoje não é só pela menina, a pessoa consegue pagar também pelo aplicativo. Porque antigamente eu tinha um problema muito sério, a pessoa que vinha visitar Guararema. Então você veio hoje, aí você foi notificado. Voltou para sua casa lá em São Paulo. Como é que você vai regularizar amanhã? Você vai ter que vir até Guararema de novo? Hoje não, hoje pelo aplicativo. Você abaixa o aplicativo, compra lá pelo cartão de crédito, uns R$10, faz a regularização, sai mais barato do que ele ter que vir de São Paulo aqui só para poder regularizar de novo. E deixa o crédito, porque, querendo ou não, quem vem em Guararema volta de novo. Então essa parte hoje, que a gente colocou essa parte online, foi para facilitar a vida desse pessoal. Muito, por exemplo, agora estamos aqui na rádio, que aqui não tem a Zona Azul aqui na frente, mas se tivesse, quem mora no centro, você está aqui na rádio agora, puxa vida, vem seu horário, como é que eu faço? Não precisa descer até o carro para comprar. Você pega o aplicativo e daqui mesmo você já compra, já regulariza, você resolve daqui sem precisar ir até o carro. Aquela modernização, né?
Aquela cabine que a gente colocou na prefeitura é que assim, as pessoas, apesar de ter o aplicativo, apesar de ter os postos fixos, né, tem alguns pontos de venda na cidade que regularizam, faz a venda também, as pessoas reclamavam ainda, mas puxa vida, eu não acho as meninas. Tem gente que parece que quer achar alguém da loja para comprar, alguém da empresa mesmo, né? Então, para resolver isso, a gente colocou uma cabine como teste, tá? É a primeira, não é a única, é a primeira. Pode ser que no futuro a gente coloque mais, vai depender da aceitação do povo, a gente achar como é que tá a coisa. Então a gente colocou ali na Praça do Coreto, que o pessoal vai, do lado já tem uma vaga de 15 minutos, a pessoa para o carro nos 15 minutos, esse piscareta tá ligado, vai até o local com a menina, faz o pagamento, a compra, a regularização, enfim, que seja. E ficou um ponto assim, que agora a pessoa sabe. O pessoal vai saber, opa, ali tem onde eu posso fazer a regularização. Porque ficar caçando, né? Às vezes a menina está fazendo outra rua, né? Outra avenida, você tinha que ir atrás para chegar ao teu carro, então agora você já tem uma central. É isso que eu estou passando para muita gente em casa que não estava sabendo disso. Então agora tem essa central e tem um lugar para você parar o veículo, para você ir e deixar regularizado. Esse, porque antigamente o pessoal vai, a gente não acha as meninas. O que acontece? Elas têm que andar para poder fazer a notificação e anotar as placas dos veículos. Nesse momento que ela virou da esquina para outra rua, você está nessa rua e não enxerga mais ela. Não enxerga mais. Então ela dá a volta no quarteirão, que é a obrigação dela, fazer essa volta no quarteirão e voltar aqui, demora uns minutos. Mas eu não acho, não estou vendo as meninas. Então, para acabar um pouco a reclamação, a gente colocou um ponto fixo. Ali aquela menina fica fixa na cabine o dia inteiro. Então agora você, eu vou ali porque ali eu consigo pagar, consigo regularizar. Mas mesmo assim ainda continua para você regularizar em pontos comerciais ainda? Também continua. Então nos pontos que já estavam, então estão sendo favorecidos. Continua e estão tentando conseguir novos pontos. Isso é importante saber também. Sobre uma outra pergunta, Ricardo, sobre o monitoramento na cidade. Hoje a gente vive numa cidade, praticamente, Guararema, uma cidade de condomínio fechado, né? Ela é monitorada, eu acho isso excelente para a segurança, já teve motos recuperadas e entre outras coisas, né? Veículos já com furtos e algo mais. E entre outras coisas. Sobre a parte de monitoramento, tem mais algo a vir? Ou que se pode agora tirar fotos, você sem cinto, vai ser multado? O que dá para dizer mais sobre o monitoramento da cidade? Olha, foi bom você ter feito essa pergunta. Eu tenho o prazer de dizer que eu moro em Guararema há 43 anos, graças a Deus. Eu tenho meus professores da pós-graduação que eu faço, né, em Direito em Trânsito, que quando vem com essa cidade, sempre convido para vir um, vem outro, e ficam encantados com a cidade. Essa semana tivemos o pessoal do Detran, semana passada nos visitaram, e ontem nos ajudaram na campanha do trânsito também. O pessoal do Detran fez uma campanha de trânsito muito legal com as crianças, foi feito na biblioteca. E aí, assim, eles ficam encantados com a cidade. Então, o pessoal que vem de fora se encanta com a cidade. E quando a gente fala assim, que eu levei eles para conhecer o monitoramento, eles dizem, mas, puxa vida, vocês têm isso aqui de câmera, isso aqui para tomar conta, vocês conseguem hoje monitorar a entrada e sair da cidade. Por que tudo isso? Acontece tanto roubo aqui? Não, é exatamente para não acontecer. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu moro numa cidade que nos últimos 12 meses o índice de homicídio foi 0. Não é para qualquer cidade isso. Não é. Então, assim, é algo para a gente gravar e ficar feliz com isso. Graças a Deus a gente mora num lugar desse. Graças a Deus, quando o pessoal da creche, parabenizar pelo trabalho bem feito na escolinha que meus filhos estudam, quando eles pegam as crianças e trazem para o centro, eu deixo vir. Porque é tranquilo, eu sei que o trajeto é sossegado, que eu moro no bairro, chega aqui no centro, eu sei que é bem cuidado, não há risco de meus filhos virem para a cidade fazer qualquer evento que for, então você acaba tendo tranquilidade com isso também. É um condomínio de luxo, né? É uma cidade, mas é um condomínio de luxo, né? É um condomínio aberto, mas entrada, saída, tudo. Monitoramento. Voltando para a questão da multa que você perguntou, as multas por vídeo monitoramento podem ser feitas sim. O CONTRAN regulamentou, estamos regulamentados certinho de acordo com o CONTRAN, podemos fazer uma multa, muitas cidades já fazem. O que nós temos feito aqui? Na maioria dos casos, na grande maioria, 90% das vezes, eu tenho um agente meu de trânsito que fica dentro do monitoramento. Então ele vê a infração acontecer, passa o rádio para quem está na rua e quem está na rua vai lá e faz a fiscalização. Não é que ele não possa fazer, se ele quisesse ali, ele tem o poder para isso, de pegar o talão e fazer a multa. Né? Isso, mas o que acontece? Em Guararema nunca precisou disso. Quando a gente fala de multa, assim, o pessoal fica meio bravo com a gente, mas a minha média de multa diária são 12 minutos por dia, manualmente falando. É baixíssimo, a gente quase não. Apesar do pessoal falar que tá muito, vem em Guararema, você vai ser multado. Eu já recebi multa em Guararema, mas eu te comprovo que eu faço 12 minutos, 13 minutos por dia. Isso é a média dos meus agentes de trânsito. É pouco, compara com Mogi, compara com Jacareí, mesmo a quantidade de vídeos sendo maiores, mas eu conheço cidades, que eu tenho muitos amigos diretores por aí. A média de cada agente é 40, 50 por dia. E a maior porcentagem é sobre a notificação do parada legal? Não. É mais por você estar com o celular,
sem cintos. Hoje, infelizmente, faixa, o pessoal ainda continua sem usar cinto, continua o celular. E olha, gente, se vocês tivessem ideia de quantos de acidente que o celular causa, porque você está com o celular na mão, se você vai atender a ligação, é 10 segundos para você até voltar a atenção no trânsito. 10 segundos você andou um quarteirão a 60 por hora. Mais que 2 quarteirões. E o risco de uma criança estar na frente de um cachorro? Por isso que é atropelamento. As pessoas não preocupam, sabe, Ricardo, mas tal rua tem um atropelamento, está muito perigoso. Não é que é muito perigoso, é o condutor que está desatento. Se ele tivesse com atenção no trânsito, não teria perigo nenhum. Mas só voltando para a gente fechar esse caso do monitoramento, então assim, hoje não é que não possa ser feito. A gente faz multa no monitoramento sim, também temos feito, mas aquelas assim que absurdas. Vou dar um exemplo para você. Esses dias atrás, até estava gravado a imagem, um carro veio e ele entrou na rotatória da rodoviária. Entrou na contramão e fez a rotatória ao contrário. Aonde nesse país você vê uma rotatória que é ao contrário? Quer dizer, ele só quis cortar caminho porque estava com pressa. Uma imprudência. Então, quando pega essas imprudências gigantes... A notificação foi disso que ele estava com pressa. Com pressa. Então, assim, quando você pega essas imprudências, assim, que o risco do acidente é muito grande, nós temos feito a atuação. Mas 90%, 98% dos casos, parou, o agente que está lá passa o rádio e a gente vai lá. Vou dar um exemplo que está acontecendo isso. Isso aconteceu ontem e está acontecendo hoje também. Essa semana a gente começou a fazer uma campanha de trânsito, na quarta-feira. Então, quarta-feira a gente fez a conscientização de pedestre na faixa de pedestre ali na 9 de julho. Então, pegamos mais o pessoal que estava a pé mesmo, a criançada, até ficou a foca lá, o Detran disponibilizou a foca pra gente, que é o tema da campanha Foca no Trânsito, né? Muito legal esse tema do Detran esse ano. E a criançada gostou, tira foto, chama atenção. E aí os pedestres, a gente conversando com os pedestres, tirando dúvida. Quarta-feira. Ontem, quinta-feira, a gente fez um trabalho diferenciado. Então, assim, o meu pessoal está pegando os erros, então a pessoa vem com o celular na mão, vem sem cinto, e aí eu pego na câmera, o carro está sem cinto. Aí na 9 de julho, meu agente para, porque a gente passa lá e fala, o carro está sem cinto. Ele para o condutor na 9 de julho, muitas pessoas foram paradas ontem, vou dizer, mais de 100 carros, 150 carros ontem. Senhor, você estava sem cinto, olha, senhor, com o passageiro atrás está sem cinto. Ah, mas como é que se viu isso? Então, a gente tem um monitoramento na cidade, estamos te alertando para que você coloque o cinto, é melhor para você, segurança para o transeunte, para os passageiros que estão atrás. E já serve de exemplo para os próprios filhos, né? Sim, se você não usa o cinto, se você usa o celular, eles são o nosso futuro na nossa cidade. Não é? Então, eu acredito que essa notificação que você faz, notificação no caso, e também até alertando, serve como exemplo para nossas crianças. Né? Então, mas essa campanha de trânsito que a gente está fazendo é algo muito importante, porque assim, a gente tenta conscientizar a população que ela tem que mudar. Porque não adianta o governo colocar lá, mas eu vou aumentar o valor da multa para R$1.000 de celular. Se a pessoa não tiver consciência que ela tem que melhorar o jeito dela agir. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma conhecida minha que ela tomou multa no radar. Tá? Normal, muitas pessoas foram autuadas no radar em Guararema, bem na porta da escola. E quando chegou na 8ª multa que ela tomou, por eu conhecer ela, e porque toda hora chega a placa do carro, eu vi, puxa vida, eu conheço esse carro. Falei, fulana, vem cá, você tomou 8 multas. Puxa, preste atenção, o radar está funcionando. Tinha faixa, no começo a gente colocou faixa avisando tudo. Anda devagar, tenta tomar um monte de multa, ficar ruim para você pagar depois. Sabe qual foi a resposta dela? Ricardo, eu não consigo andar devagar. Aguenta aí. Começa a educação no trânsito. Aguenta aí. Sabe quantas multas ela tinha tomado? 32 multas. Então nem habilitação ela tem mais. 32 multas, não tinha mais. O carro foi numa blitz da PM, o carro foi levado para o pátio. Essa pessoa foi, regularizou, pagou direitinho as multas, pagou as 32 multas e se enfiou o carro. Já tomou mais 8. Quer dizer, se a pessoa não tiver a cabeça que ela tem que mudar, então você fala assim, mas puxa vida, Ricardo, é só um pouquinho, mas esse só um pouquinho tira vidas. Ó, a gente para pensar assim, as pessoas às vezes não pensam. Eu costumo sempre fazer essa comparação. Vamos falar de uma guerra muito conhecida, a Guerra do Vietnã. Sim. A Guerra do Vietnã morreu 58 mil americanos, mais ou menos, em 16 anos de guerra, em torno disso. Puxa vida, 58 mil mortes, é muito americano que morreu na guerra. Sem contar os vietnamistas, vamos se atentar aos americanos, 58 mil mortes. De acordo com a INES, no Brasil em 2013, foram, deixa eu pegar aqui para não falar, 41 mil mortes de acidente de trânsito. Em um ano, nós quase morremos em acidente de trânsito, o que aconteceu em 16 anos de guerra no Vietnã. As pessoas não param para pensar nisso. O furacão agora passou nos Estados Unidos, morreu algumas pessoas lá, centenas de pessoas. O Irma morreu centenas de pessoas. Aqui morre por dia.
Nós temos um furacão todo dia passando no trânsito do nosso país e as pessoas não se atentam para isso. Ela só se atenta que está com pressa. Eu vi uma reportagem ontem de um rapaz, ele ficou paraplégico num acidente. Ele estava voltando da faculdade de noite, cochilou, capotou o carro sozinho e ficou paraplégico. Uma reportagem triste, e ele falando, puxa vida, eu devia ter me atentado, eu devia não ter dirigido com sono. Só que depois que já foi, não tem retorno. Eu costumo falar para as pessoas, pessoal, assim, se acontecer alguma coisa de errado, a empresa vai indenizar você, vai pagar a indenização da perna que você perdeu, vai pagar a indenização do braço que você perdeu. Tudo bem, mas não devolve a perna, não devolve o braço, não devolve sua vida. Quantas pessoas já morreram por acidente de trânsito? Eu conheço um monte. Eu tive uma fatalidade da minha família. A família inteira dos meus primos lá, da família da esposa dele, uma família grande, são 14 irmãos. E todo final de ano eles descem pra praia. Todo final de ano. E na Tamoios, num ano desse, estavam descendo para passar o Réveillon lá. Eles estavam, de ter uma ideia, estavam 13 carros de comboio. E um dos irmãos estava indo de moto. E aí um carro com pressa vinha subindo a serra, sentido São José dos Campos. O carro estava com pressa, abriu para cortar no local proibido, deu de frente com a moto dele. Bateu de frente, ele foi jogado sobre o para-brisa do carro da irmã dele, que estava com a esposa dele grávida dentro do carro. E morreu. Tem ideia do que aconteceu com a família? Porque alguém estava com pressa. É porque alguém tinha que atender o celular. É porque alguém... mas porque eu tenho que chegar no serviço. Eu tenho que correr um pouquinho. Eu só vou acelerar um pouco. As pessoas não param para pensar nisso. Conscientização, né? A pessoa tem que ter mais conscientização. Eu já vi também acidentes assim. E vai ocorrer mais enquanto a gente não tiver consciência no trânsito. É simples, é uma faixa que você passa um pouco mais, uma velocidade, assim, mas por que aqui está 70, se eu posso passar 80? O meu carro aqui, hoje, ainda mais hoje, né, com os carros todos modernizados, você consegue fazer a curva mais certinho e tal, mas você está em excesso de velocidade. O tempo e espaço com essa velocidade que você tem, é difícil você controlar. Às vezes você acha, igual a moto, você está 160 por hora, por exemplo, o carro lá na frente, está longe o carro, daqui a pouco você já está encostando, porque velocidade e espaço. Então você tem uma visão, mas você não tem a certeza de espaço, quanto que é, onde você deve frear e tal. Então, fica aí a dica para vocês que vão agora, final de semana, vão descer pro litoral, vai com calma, perca 2 minutos da sua vida e não sua vida em 2 minutos, não, né, cara? Perfeito. Mas uma coisa agora, sim, voltando para um lado bom, eu tenho que parabenizar o guararemense. Se você andar nas ruas da cidade, você percebe que as nossas faixas de pedestre, né, são respeitadas. E você sabe quando é pessoal de fora. Sim, normalmente ele não respeita. O pessoal de fora não respeita. E ele fica assustado quando assim, o agente apita, o agente olha. Os pedestres também de fora. Também, os turistas também me apresentam. Tá tão acostumado assim que, sabe... Ele coloca o pé na faixa, nossa, mas o carro parou. Ele acha estranho o carro parar. Então assim, guararemense, para você que já respeita as faixas de pedestre, parabéns. Agora respeite também o celular, respeite o cinto de segurança. Parece brincadeira, mas se você colocar uma caneta lá atrás no console do carro, atrás do carro, e você bater seu carro a 60 por hora, essa caneta vai acertar o seu pescoço, vai pesar 2 quilos. Pode estroncar o seu pescoço, dependendo se você estiver mais rápido. Olha que absurdo. Então as pessoas às vezes não pensam, mas vou estar sem cinto. Aonde vai parar? A gente tá cheio de vídeo na internet aí mostrando que o passageiro é jogado fora do carro por estar sem cinto. Então, assim, batendo a cabeça no outro. Um acidente, às vezes o veículo não foi danificado em nada. Mas como que houve mortes no caso? Porque você está sem cinto, com impacto, eu bati a cabeça em você bateu a cabeça no outro, é traumatismo craniano. A gente não sabe para onde é jogado. Não sabe para onde é jogado. E assim, eu costumo dizer que o veículo de passeio não é um veículo de carga. Eu não carrego carga dentro do meu carro. Eu carrego a minha família, meu bem mais precioso está dentro do meu carro. Eu estou na frente dirigindo, mas quem está atrás é minha esposa e meus filhos. Então assim, meu bem mais precioso, que eu mais amo, vai estar sem cinto? Não pode. Então assim, às vezes você repara, as crianças estão de pé no banco. A gente faz várias infrações dessas, autuações. As pessoas costumam deixar as crianças de pé no banco, sem cinto. Mas é só rapidinho. Mas rapidinho, se de repente Deus livre guarde, acontece uma emergência, não dá tempo de consertar mais. E já foi, não volta mais depois do acidente. Vou dar um exemplo que eu vivenciei. Colocam alimentos em lata, no banco traseiro. Aquilo, sabe, o que acontece? Você dá uma frenada. Se freia, acerta a cabeça, pode machucar. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu trabalhava na rua. Eu fiquei 5 anos na rua aqui no trânsito de Guararema, logo começou, da primeira leva de agente de trânsito. Uma senhora, não me recordo o nome dela, mas eu lembro que era um Escortinho verde. Eu parei lá na Praça 9 de Julho, na época, e encostei o carro dela e fiz uma autuação, porque a criança estava no banco da frente, no colo dela.
Falei assim, olha, não pode, tem que estar na cadeirinha, tem que explicar para ela e fiz a Às autuação. vezes acha que está mais seguro por estar no braço, né? Assim, Ela- não, mas aqui eu tô protegendo ela. Ela não gostou muito não, mas quando eu comecei a falar para ela que o bem mais precioso da vida dela estava ali solto, correndo risco de vida, ela entendeu. Alguns dias depois, infelizmente, e felizmente também, eu estava num domingo até, no feriado, e fui chamado para uma ocorrência de um acidente na Dona Laurinda, quase em frente ao mago. Que uma motocicleta bateu de frente com o carro. A motocicleta abriu para poder cortar outro carro na pressa, sempre na pressa, e deu de frente com o carro. Quando eu cheguei no local, era aquela senhora, com aqueles cortinhos verdes. E quando eu olhei assim, eu me lembrei, eu falei, caramba, criança. Eu me lembrei porque eu já encostei a moto rapidinho, desci da moto. Quando eu cheguei no carro, a criança estava no banco e estava na cadeirinha. Nada aconteceu com a criança. Então, assim, ela me agradeceu. Eu guardo isso comigo, assim, eu fico até feliz de lembrar do fato. Porque às vezes as pessoas falam, mas a gente só multa, não, a gente ajuda a salvar vidas também. Aquela vida da criança, talvez eu não tivesse multado uma semana antes, num acidente no colo da senhora, podia ter batido no para-brisa, podia ter caído do colo dela, podia algo pior ter acontecido. Então, assim, às vezes, mesmo com as atuações, a gente também salva vidas. Mas eu quero chamar a consciência do guaranemense, assim, não precisa atuação. Se vocês andarem corretamente, nem atuação Conscientização, existe. né? Se conscientizem. Então, assim, a semana estamos fazendo a campanha de trânsito, o Detran está ajudando a gente. Ontem nós fizemos um Foca trabalho. no trânsito. Foca no trânsito. Ontem fizemos um trabalho muito legal Deixa ontem eu mostrar na aqui biblioteca. no Facebook. Na biblioteca a gente fez um trabalho ontem com as crianças. Gente, é uma foca mesmo, hein? Foca no trânsito. Tá até uma foca na 9 de julho ali. Ontem a gente tirou da 9 de julho e Sou levamos pro... pedestre, motociclista, motorista, tem umas indicações aqui. Exige 100% da sua atenção. Então, assim, e eles vêm falando que 94% com Falha mortes humana, são né? causadas por falha humana. 94%. Então, quer dizer, quase todo acidente que existe é falha humana. Então, assim, a semana a gente está fazendo essa conscientização, chamando a atenção mesmo do pessoal para diminuir os erros no trânsito e as infrações. E ontem fizeram um trabalho com as crianças nas escolas ontem. Eles foram até a biblioteca e o pessoal do Detran estava lá ontem, tinha um triciclo para eles andarem, a gente fez uma mini ruazinha ali com faixa de pedestre, com as placas indicando, ensinando a obrigação de usar cadeirinha. A criançada gostou muito disso também. E é algo que a gente pretende levar para o ano que vem, fazer um trabalho mais profundo neles de conscientização. Porque se eu conseguir conscientizar a pessoa que ela não deve andar errado, que deve andar certo, a cidade em que eu vivo, em que eu crio meus filhos, vai ser melhor. Então eu vou ter um trânsito melhor para meus filhos aqui também amanhã. Então, assim, esse trabalho de conscientização, até o Adriano tem pedido a gente levar mais sério, mais a fundo. Só agora com o Detran, uma coisa mais simples, sendo pegando o Detran, mas para o ano que vem já temos ideias aí de fazer realmente uma campanha com mais peso, mais profunda mesmo, investir bem nisso. Porque se eu treinasse a criançada a andar direitinho, eu vejo pelos meus filhos, que eles aprendem na escola, chegam em casa, pai, isso aqui não é saudável, você não pode comer. Pai, refrigerante não, pai, não é saudável. O que eles aprendem, eles guardam e chamam a atenção da gente. Então a gente quer fazer um trabalho profundo com as crianças, mas me sendo também um adulto. Estamos parando o pessoal no 9 de julho, sábado, no Pau d'Alho. Domingo vamos fazer na Deuclésia, no Classicar mesmo, a gente vai estar lá também entregando folhetos, tirando dúvidas da população, para chamar a atenção da população, que infelizmente as mortes, a grande maioria, é causada pela imprudência do condutor. Se a gente tiver consciência que não deve atender celular no volante, que tem que usar o cinto de segurança, Educação no trânsito, né? que não precisa ter pressa no trânsito, se a pessoa focar no trânsito, imagina 94% a menos de mortes. Olha que bênção seria isso se acontecesse. E se autocorrigir também, né? Você fala, poxa, espera aí, tô com pressa, mas... Sabe, às vezes esses segundos de conscientização, né, de você parar e pensar, poxa, vou mais devagar, não vai sair de lá, você ficar se corrigindo também é muito bom isso daí. A tecnologia nos ajuda hoje. Quando alguém liga no seu celular, fica marcado quem ligou. Então retorna depois, encosta o carro, retorna depois, não precisa retornar na hora, atender na hora. A gente tem aquela pressa, tem que ser agora, tudo agora. Calma, a vida passa rápido demais. O ano passado eu tive infelicidade infelizmente, eu acabei tendo câncer no ano passado, fiz um tratamento no câncer maligno, fui curado, graças a Deus, graças ao médico também. E assim, quando você tem uma doença dessa, você começa a dar mais valor na vida. Então você vê que a vida Coisa passa... simples também, né? Você começa a ver que a vida passa rápido demais. Não adianta a correria que você faça, a vida passa rápido demais. Então você tem que gastar tempo com seu filho, tem que gastar tempo com a esposa. Mas, Ricardo, não dá tempo. Arruma tempo. Só que para você ter esse tempo, você tem que estar vivo. Não adianta nada você correr hoje, bater o carro e não chegar vivo em casa, ficar numa cadeira de rodas pro resto da vida. Isso não compensa. Não vai. Não volta, o tempo não volta. Não volta mais, não tem volta. E para finalizar, cara, vamos falar sobre
pessoas assim que já me pararam na rua falando assim, poxa, poderia ter uma ciclovia aqui em Guararema. Você já deve ter escutado isso também, acho que até já postaram no Facebook. Eu sei que a intenção é das melhores, mas gostaria que você explicasse um pouco o porquê dessa ciclovia na cidade, o que pode ser o lado bom, o lado ruim, e começando por onde, né, para ter isso daí. Olha, ciclovia, é o que a gente está comentando aqui agora, depende muito da consciência. Eu estou cansado de ver que algumas cidades colocam a ciclofaixa, faz bem feito, e o pessoal, em vez de usar, não usa. Reclama. Não, vai lá e reclama ainda. É porque gastou dinheiro para fazer, porque pintou, porque fez, mas não é para reclamar, é para usar. A ciclovia, para mim, é muito bom, porque você, além de diminuir o trânsito, você ainda consegue cuidar da saúde. Se você parar para pensar, vamos por hoje, eu tenho um problema aqui na Ademar de Barros, no Dr. Falcão, que o trânsito, às vezes, no horário de pico ali, principalmente no horário de pico, ele é intenso. Então, vamos fazer 3 pistas ali. Vou desapropriar todas as casas, vou fazer 3 pistas e alargar as pistas. Resolvo o problema hoje? Eu acho que eu resolvo. E daqui a alguns anos? Se as pessoas continuarem comprando carro como está, daqui a alguns anos piora de novo. Ó, eu vi na Argentina, eles fizeram na avenida principal lá, não vou me recordar o nome da avenida agora, eles eram 4 faixas de trânsito, 2 e 2. Um canteiro grande. Eles arrancaram todo o canteiro, fizeram 12 faixas de pista, 12 pistas para rodar os carros. Funcionou. Passou alguns anos, o pessoal tirou foto, estava tudo travado de novo. Quer dizer, por mais que você faça 12, 15, 20 faixas, daqui a alguns anos vai travar o trânsito. Por quê? Porque o pessoal não para de comprar carro. E a pessoa não tem consciência que, de repente, olha só um exemplo. Muitas vezes eu estou no centro e eu vejo pessoas que moram no centro, tem que dar a volta na esquina e vai de carro. A pessoa vai na padaria de carro. Então, assim, é verdade. Por que não vai a pé? Por que não caminha em 5 minutos? A gente, quando minha base estava no Nogueira, eu parei de almoçar de carro no centro e comecei a pé. Porque eu ia a pé até o centro, almoçava e voltava a pé. Já caminhava um pouquinho, fazia bem, era um carro a menos rodando. E o primeiro dia foi ruim, o segundo, o terceiro dia você não sente mais. Você começa a andar, você já começa a perceber que vai e volta rapidinho. Um exemplo muito legal foi o fechamento aqui para poder fazer, quando foi fazer a ponte aqui da Ademar de Barros, que interditou a ponte. Aí o pessoal reclamou que os carros tinham que dar a volta para o Itaoca e o pessoal a pé tinha que ir para o Pontilhão. Muitas pessoas começaram a ir a pé para o centro da cidade, porque até eu de carro no Itaoca vai demorar muito, eu vou a pé, que de pé eu chego mais rápido. A pé eu chego mais rápido. Até hoje. Aconteceu, muita gente começou a pé, percebeu que não demorava e começou a caminhar. Olha que legal, às vezes foi obrigado, mas depois percebeu que não é difícil. Então, assim, a gente tem que começar. Ciclofaixa em Guararema não é um negócio tão fácil. Porque a nossa cidade, infelizmente, uma cidadezinha antiga que veio crescendo aos poucos, ela não foi projetada para isso. Então, quando você fala, cara, faz a ciclofaixa. É simples. Uma ciclofaixa eu preciso de pelo menos, no mínimo, 2,5 metros. 2,5 metros. A própria rua já não permite, né? Como é que eu faço isso na rua? Ou eu tiro todos os carros, proíbo estacionar, porque as nossas vagas de carro aqui já são apertadas, a gente já faz com 2,20, tem ruas que eu faço com 2,10, 2,30, que é o que cabe ali apertadinho, mas eu preciso de 2,5 para fazer a ciclofaixa. Ou seja, eu ainda invadiria, além de onde estaciona o carro, eu ainda invadiria onde o carro anda também para ter a ciclofaixa. Então, assim, é um negócio difícil, a gente tem estudado sim, em alguns casos, em alguns locais vai dar para fazer, temos pensado nisso, mas infelizmente não em todo local que comporta a ciclofaixa. Mas nada impede também que a pessoa ande de bicicleta. Comece a andar, crie o hábito. Se as pessoas se respeitarem, se o carro respeitar a bicicleta no trânsito, dá para andar junto. Tem cidade na Dinamarca hoje, eu estava dando uma olhada numa reportagem também, num estudo que a gente estava fazendo, lá não tem mais sinalização. É muito legal. Não tem rua. É uma calçada, então a calçada vem, emenda com a rua, emenda com a calçada e é uma calçada só. Os carros se respeitam, não tem placa, mas o cara sabe que ele tem que parar. Então ele chega no cruzamento, ele para para o pedestre, ele para para a bicicleta, se respeitam. E quando nós aprendemos a ter respeito um pelo outro, a coisa funciona. A coisa funciona. Ricardo, para finalizar, você quer deixar algum recado para o pessoal que está em casa, ao pessoal que está pelo Facebook, né? Quer deixar algum recado mais aí, lembrando alguma coisa, um local, para mais dúvidas, onde pode procurar, o trânsito? Agradeço a oportunidade. Qualquer problema sobre o trânsito, estamos à disposição. O telefone da base do trânsito é 4693-7415. Então, 4693-7415. 7415. Tá, estamos à disposição. Só lembrando mesmo que essa campanha que o Detran está fazendo esse ano chama-se Foca no Trânsito. Eu queria que você parasse e pensasse nisso. Foca no trânsito. Porque o bem mais valioso é a sua vida, é a vida do seu familiar.
Então, tenha consciência de andar mais devagar, tenha consciência de não atender o celular, tenha consciência de usar o cinto de segurança, respeite as leis de trânsito. Se cada um fizer a sua parte, fica legal. Obrigado, Ricardo. Bom, gente, até segunda-feira. Vou ficando por aqui. Beijo no coração, um ótimo final de semana. E lembre-se, perca 2 minutos da sua vida, não sua vida em 2 minutos. Obrigado, Ricardo. Tchau, gente.